Começando aqui. Pois bem. Então, pessoal, a gente está investigando as estruturas algébricas e tínhamos começado a olhá-las por fora. A gente estava olhando agora mais como as estruturas algébricas se relacionam uma com as outras. E aí isso é feito por esse tipo de função aqui, esse negócio chamado morfismo, tá? Aí, por enquanto, como as nossas estruturas são as que eu estou usando para exemplificar, são bem simples, elas só têm uma operação, são morfismos de magmas, tá? Então, o que a gente tem em geral são dois conjuntos, um conjunto X, um conjunto Y. Então, aqui tem um conjunto X com uma operação, um conjunto Y com outra. É uma função do X para o Y, é um morfismo de magmas, no caso, já que essas duas coisas são magmas. Coube. Sempre que eu pegar uma expressão aqui, sempre que eu fizer isso aqui, melhor, deixa eu escrever do outro jeito que fica mais físico, né? Fica mais intuitivo. Sempre que eu pego um produto de opero duas coisas aqui no domínio e mando para cá, essa coisa que a princípio vem para isso aqui, ela concorda com o que está sendo dito dentro do parênteses, então vira isso aqui. Mas ela concorda nesse ambiente novo. Então muda-se a expressão. A gente costuma dizer que a função é compatível com essas duas operações. Um outro jeito de exemplificar isso que eu estava pensando esses dias é se a gente pensar que, por exemplo, a x igual a... Mais exemplo para ter gostinho filosófico da coisa. Pensa no x como sendo palavras em português, PTBR, e pensa no y como sendo palavras em inglês. Tá? Aí, vamos, sei lá, pensar que essa estrela aqui, esse asterisco, é só concatenação. Você colocar uma palavra na frente da outra com um espacinho, concatenação. E aqui também, mesma coisa. Então, deixa eu colocar isso aqui na outra lousa que vai ficar um pouco melhor. Daí, se você tá com essas duas coisas e considera... Tem alguém mandando mensagem? Ah, depois eu vejo isso. Se a gente pensa como uma função que sai de x em y e pega uma palavrinha aqui, x, e manda no... Aliás, não palavras, né? Esse é o problema. Sentenças, pronto. Sentenças em PTBR e sentenças, conjuntos de palavras, né? Em inglês. Se eu pego aqui um x cujo f de x desse cara é você aplicar o Google Translator, o antigo, né? Google Translator. Hoje em dia o Google Translator está muito bom. Vou colocar aqui o Google Translator 1.0 de X, aquele que pega palavra por palavra e traduz palavra por palavra. Se eu pegar uma coisa do tipo, uma sentença em português do tipo livro legal, o
que não é o meu livro no caso, e mandar para o Y por meio desse negócio aqui, fazendo palavra por palavra, ele vai ser book cool, ou algo assim. Só que não é desse jeito que você escreve em inglês, o book cool. Então ele não está sendo compatível. Você precisa dar uma invertida no negócio. E aí, nesse caso, não seria um morfismo. Claro, isso aqui é completamente não formal, isso que eu estou falando, mas é uma ideia do tipo de preservação de estrutura que acontece, tá? Não sei se presta esse exemplo, mas eu pensei nele outro dia. E eu falei, não, eu não vou sofrer com isso sozinho. Eu vou falar com o pessoal do seminário também. Ok, só uma curiosidade. Eventualmente, esse tipo de coisa acontece em cenários matemáticos, onde você tem uma coisa onde a compatibilidade aqui ela ocorre trocada. Esse x' ele ia aparecer aqui e o x ia aparecer aqui. O nome disso, quando é numa estrutura algébrica, não vai ser um morfismo, vai ser um antimorfismo, tá? E quando está em outros contextos, isso é você dizer que o negócio é contravariante e tal. Isso aparece, por exemplo, quem está fazendo álgebra linear avançada, talvez, álgebra linear 2, não sei, vai ver um negócio, dependendo do quão doido for o professor. Talvez eu seria doido a ponto de falar disso no curso de álgebra 2, de álgebra linear 2. Mas quando você vê representação de Riesz e espaços de Hilbert, umas coisas assim, não espaço de Hilbert, vamos pensar em espaço com produto interno, uma coisa assim. Você tem você tem lá um espaço vetorial e aí você tem o dual dele. Aí quando o negócio lá é um espaço que é reflexivo, uma coisa assim doida, mas no caso de álgebra linear 2 talvez só um espaço com produto interno de dimensão finita, você consegue fazer uma bijeção entre esses dois caras. No caso real, isso vai ser um isomorfismo, só que no caso complexo, quando o espaço for um espaço vetorial sobre os complexos, isso é só spoiler, tá? Quando você tiver uma coisa do tipo alfa vezes um vizinho, se não me engano, ele vai mandar no conjugado, uma coisa assim. Aí, em certo sentido, isso não vai ser um isomorfismo de espaços vetoriais. Eles chamam de anti-isomorfismo porque tem que dar inverte um certo sinal de alguma coisa. Então, isso às vezes acontece. Só, sei lá, às vezes eu falo coisas que eu não devia, mas tudo bem. Então, ok. Vejamos aqui, então. Então, morfismo de magmas é aquele negócio, se cada um deles tem um elemento neutro, então magma com unidade, a gente quer que isso também seja preservado. E aí eu tinha dado um exemplo, tinha dado alguns exemplos de morfismo entre algumas coisas. Eu tinha começado com esse aqui, ó, que você mandava cada xzinho de um monoide numa permutação do monoide nele mesmo, tá? Mas vi outras também, vamos ver umas coisas mais interessantes também. Acho que hoje dá para é interessante pelo menos falar uma vez sobre esse negócio aqui. Dar uma reforçada num outro conceito e permite ver ele como uma outra coisa. Tá? Só vou colocar aqui para eu não ter que ficar abrindo toda hora o PDF. E aí eu vou riscando a partir daqui. Então, lembra que a gente tinha um negócio chamado ação, que era uma situação desse tipo. Você tinha um conjunto Z, eu vou usar a mesma notação daqui. E aí você tem um certo conjunto com uma estrutura, no caso um monoide, para ser mais legal. E aí, esse monoide, em certo sentido, quando você tem uma ação, é porque você consegue meio que fazer uma multiplicação do monoide, a coisa que mora no monoide,
Então você pega um xzinho aqui, e aí você tem um elemento do conjunto, que a princípio não tem estrutura nenhuma, e manda isso numa coisa que a gente denota assim, xz, tá? Lembrando que a intuição por trás da ação é a gente pensar na multiplicação de vetores, né? Intuição é a gente pensar que z igual a conjunto de vetores no espaço. O vetor de geometria analítica mesmo. Conjunto de vetores. E aí você pensa no x como sendo R. E aí quando você tem um certo vzinho, um vetor e um certo alfa em R, você pode multiplicar essas duas coisas e obtém um novo vetor. Então é esse tipo de coisa que acontece. Você tem uma coisa com uma estrutura algébrica, que é R, tem uma coisa sem estrutura, que é um conjunto de setas no espaço, os vetores, e você tem um jeito de multiplicar um por outro, de modo que o resultado disso é uma outra coisa que está naquele espaço sem estrutura, que é o conjunto das setinhas, aquelas coisas. Pode intuir dessa forma. Então, uma ação é isso. Agora, por outro lado, dado que a gente já sabe agora o que é um morfismo entre estruturas, se eu tenho esse monoide aqui, então, se tem um monoide X, eu posso olhar para esse mesmo Z, posso olhar o que é o conjunto, eu tenho o conjunto das funções de Z para Z. Só para lembrar aqui, são as funções de Z para Z, só colocar assim, F é função. Tá? Esse cara aqui, a gente pensa nele, então um monoide. Esse cara tem então, uma operação e um elemento neutro. E esse Z, que funções de Z em Z, a gente coloca ele como... Já lembrou quem é? Que porcaria é essa? Vou colocar aqui. Para lembrar quem é esse trem. Esse cara ele também tem uma estrutura algébrica de monoide quando a gente faz isso aqui, porque eu pego duas funções, eu posso compor elas e ter ainda uma função de Z para Z. A composição é associativa e a identidade do Z ela é um elemento neutro da composição. Então, os dois caras são monoides. Então a gente pode se perguntar o que acontece, já que essas duas coisas são estruturas do mesmo tipo. Então, gravem essa expressão, né? Estruturas do mesmo tipo. Eu devo ter escrito isso aqui. Eu gosto de deixar esses easter eggs. Não, eu não deixei esse easter egg. Tá, eu vou deixar esse easter egg só para vocês. Então, x e z são do mesmo tipo. Então, o que é um morfismo entre essas coisas, né? Se eu tenho uma função sigma que sai daqui para cá, ela vai pegar um xzinho, vai mandar num certo sigma de x, que apesar da gente estar denotando assim, esse sigma de x, ele mora aqui dentro. Então, é isso que essa notação indica. Se ele mora aqui dentro, isso é sinal de que o sigma de x é uma função que sai de z em z. Isso tudo é só do estar falando que sigma é uma função. Até agora, nada novo sob o sol. O legal é a gente se perguntar o que ocorre o que ocorre
se esse sigma for um morfismo de monoides, por um morfismo de monoides. Então, dizer que ele é um morfismo de monoides a princípio significa a gente dizer que, vamos explicitar essa porcaria, o sigma do elemento neutro precisa ser igual ao elemento neutro do que está aqui, porque aliás, eu vou mencionar isso depois. Se a gente tiver sigma de x agindo, operado com um certo y, isso aqui tem que ser a mesma coisa que o sigma do x operado com o sigma do y, só que agora a operação tem que estar acontecendo aqui. Então isso tem que acontecer aqui. Isso pelo fato de ser um morfismo entre essas com respeito a essa operação e essa operação. Só que como eles têm elemento neutro, a gente quer que o elemento neutro também seja preservado, no caso para ser um morfismo de magmas com unidade. Então isso aqui tem que ser isso aqui. Então a identidade desse cara aqui vai na identidade desse cara aqui. Agora, o curioso é que, secretamente, isso é uma ação do x no z. No sentido de que eu pego um negócio aqui assim, x em z, cartesiano z em z, aí eu vou ter um xzinho e um zzinho. Esse xzinho e esse zzinho eu quero associar a alguma coisa que mora em z. Bom, mas a única coisa que isso aqui está me falando é que se eu tenho um xzinho, eu consigo ganhar, se eu tenho um xzinho, eu ganho uma sigma de x. Então, a princípio, eu ganho uma sigma de x. Só que essa sigma de x é uma função de z em z. E eu tenho aqui um zzinho que está dando sopa para usar. Então, é esse zzinho que eu uso para colocar aqui. Então, esse negócio aqui vai ser uma ação. Então, ou seja, se a gente escrever... Então, se a gente escrever x vezes z para denotar o que significa o sigma x aplicado no zzinho, então o que tem que acontecer para ser uma ação é que para quaisquer x e y pertencentes a x e para qualquer zzinho pertencente a zão, eu não consigo não esquecer quando eu falo zzinho, zão, né? Tem gente que não gosta. Mas tá. Eu sei de alguém que está rindo agora em casa. Mas pelo menos uma pessoa. Então, o que tem que acontecer é que se você faz a ação primeiro, você faz o x multiplicar pelo y multiplicado pelo z, isso tem que ser a mesma coisa que o x multiplicado com o y isso aqui acontecendo em x, e aí aqui a ação acontecendo em z. Então, isso aqui é uma coisa que mora em z. Então eu posso fazer essa multiplicação, eu posso aplicar essa definição para esse cara aqui.
Agora, o que a gente está falando, isso é meio que dizer que a ação é associativa, tá? É o que acontece na interpretação vetorial. Você multiplica um vetor por um escalar, depois por outro, é a mesma coisa que você ter multiplicado os dois escalares primeiro e depois multiplicar pelo vetor. É nesse sentido. Então, isso aqui tem que acontecer. Então, será que isso acontece? Aí a outra coisa é que se você pegar o elemento neutro, fazer ele agir ele num Zzinho, então isso aqui vai ser o próprio Zzinho. Bom, mas isso é só uma tradução? Então, será que isso acontece? Isso tem que acontecer porque por causa disso aqui, ó. Isso que precisa acontecer para ser uma ação já está traduzido, está codificado quando a gente disse que o sigma era um morfismo. Porque, veja, o que é... Então, vamos verificar isso. O que é o x agir no y que agiu no z? Isso é por definição. Eu sou fresco demais com esses negocinhos. Eu vou abolir em aula ao vivo, vou fazer isso só em texto. Isso aqui, por definição, é você fazer o sigma do x. Lembra que o sigma do x é uma função, tá? Sigma do x é uma função de z em z. Então, as coisas que eu vou fazer sigma de x aplicado em alguma coisa, esse alguma coisa tem que ser alguém que mora em z. E aí ele vomita alguém que mora em z. Isso aqui mora em z, isso aqui mora em z. Tá? É só a notação diz isso. Bom, mas então vai ser o sigma do x aplicado no y agindo em z. Que é o que está aqui dentro, que isso aqui mora em z. Por sua vez, esse cara, de novo, então, outra frescura minha, eu gosto de... Enfim, eu sou problemático. Sigma, então, repito, sigma de x. Agora, esse y agindo em z é o sigma do y agindo aplicado em z. Agora, isso é você fazer o sigma do x composto com o sigma do y, porque isso aqui é uma função, isso aqui é outra função que está aplicada, uma função que está aplicada em z. Então, isso é você fazer a composta dessas duas funções. Apesar da notação, isso aqui é uma função só, esse aqui também é uma função só. Então, esse composto com esse, fechei parênteses, aplicado no z. Agora, essa última porcaria, por conta disso aqui, ó, é isso. Isso é o sigma do x operado com y aplicado em z. E aí, pela definição, de novo, isso é exatamente o que você obtém quando você faz isso aqui. E, então, essa coisa corresponde exatamente a essa coisa. Por sua vez, essa vai corresponder a essa aqui. Tá? Então, quando você fala que você tem uma ação de um monoide, quando você tem uma ação de um monoide num certo conjunto, isso é, por um lado, você dizer que é a mesma coisa que você dizer que você tem um morfismo entre aquele monoide e o monoide gerado, obtido tomado como o conjunto de todas as de todas as funções de Z em Z, com a operação de composição, tá? Claro, aqui eu só fiz um lado, porque eu estou falando que é a mesma coisa. Porque eu falei que você tem um morfismo, então você induz uma ação. Mas se você tiver uma ação, você também consegue cozinhar um morfismo. Então essas duas coisas, nesse contexto, são idênticas, tá?
isso é só para, digamos assim, vender o peixe de que, de fato, morfismos permitem falar de muitas coisas. Então, essa questão de estrutura entre... Você comparar estruturas é algo que é muito mais presente do que a gente imagina, tá? Então, por exemplo, se você estiver em R2, e aí você considera a aquela ação que eu estava falando, né, que é você pegar um escalar, aí que você tem um pontinho no plano, e você manda isso no resultado desse negócio aqui, alfa x, alfa y. Você multiplica o alfa coordenada a coordenada. Isso aqui é uma ação em R2, é a multiplicação de vetores do R2, do plano. Tá? Você está com o plano RR, está com um pontinho, pode pensar nisso como sendo esse vetor, XY, aí você multiplica isso por um escalar, você vai ter a dilatação dele, ou a contração, a depender de como é esse alfa. Mas aí você vai ter aqui o alfa x e o alfa y. Tá? Então isso aqui é uma ação, mas aí você pode pensar nisso como sendo um morfismo. De alguma operação aqui, que eu vou decidir qual que é. Porque o R tem duas operações, aí fiquei na dúvida agora. Não, mas eu quero... Vai ser a soma. Vai ser a soma. O R com a soma e o zero como elemento neutro. Isso. E aí aqui, quando você pensa em R2, a notação vai ficar uma beleza. R2. Todas as funções de R2 para R2. Então você tem... Aqui está bem mais abstrato. Claro, você está pensando... Aqui você está pensando que você vai pegar um alfa e vai mandar numa função que sai do R2 em R2. Uma funçãozinha, eu vou chamar aqui de alfa vezes. Vou colocar aqui, alfa vezes interrogação. Uma função de R2 em R2 que pega cada xzinho, xy, e manda no alfa vezes, colocar assim, o xy, que é você colocar esse cara, multiplicar a coordenada a coordenada. Isso aqui vai ser um morfismo de monóides. Na verdade, até de grupos nesse caso, mas é só para mostrar que assim, você pode... Coisas... Às vezes você tem uma coisa simples que você pode ver de um jeito complicado, mas o interessante é que isso eventualmente te permite ver coisas complicadas de um jeito mais simples. Então, mas enfim, é só para curiosidade, né? Por que não? Tá, então aqui tá toda a discussão feita desse negocinho. Certo? Ok. Isomorfismo. Eu falei um pouquinho, vou falar então um pouco mais. E eu vou já começar a dar um... Esqueci como é que fala glimpse em português, dar uma ideia de propriedades universais, assim, bem secretamente. Se vocês nunca ouviram falar em propriedade universal, não se preocupem. É só uma questão de tempo. Então, a ideia é que como morfismos permitem comparar, né? Em certo sentido, você consegue pegar uma estrutura aqui e meio que ver como ela
se comporta aqui dentro em algum sentido. Então, você está conseguindo fazer uma comparação. Pode ser o caso que duas estruturas eventualmente sejam A imagem está razoável? O áudio, essas coisas, eu nem perguntei. Tá bom. Pra mim tá. Ok. Obrigado. Então, pode ser duas estruturas eventualmente sejam iguais. E aí é onde entra o conceito de isomorfismo, que é o que captura isso. Então, eu costumo definir do jeito que não se define em cursos de álgebra. Eu prefiro definir do jeito que se faz em categorias e depois mostrar que esse jeito é equivalente ao jeito que se faz nos cursos de álgebra. Então, dizemos que f de x em y. E aqui eu estou pensando já que esse x é um magma, tá? Então, vou colocar aqui magma. Esse cara aqui também. Tá? Então, isso aqui, f de x em y, é um isomorfismo de magmas. Se f for um morfismo de magmas e existir um G de Y em X, morfismo de magmas, tal que quando você faz a F composta com a G, então isso aqui é você fazer o quê? A G sai do Y para o X, aí depois você aplica a F sai do X para o Y. Então você faz isso aqui. Esse negócio vai ser a função identidade em Y, e quando você fizer na outra direção, G bola F, então a F sai de X para Y, aí você aplica G depois, aplica G depois, e aí vai do Y para o X. Então, G bola F é uma função de X em X, a gente quer que seja a identidade em X. Em outras palavras, a gente quer que a função inversa, a gente quer que exista a função inversa da F, então a gente quer que a F seja, nesse contexto, uma função bijetora, e que a bijeção e que a inversa dela, então a gente quer que a inversa dela seja um morfismo. Então, é um desenho que eu tinha feito, acho que da outra vez. Você tem aqui uma estrutura, aqui você tem outra, aí você tem aqui uma correspondência que pega carinhas aqui, quadradinhos aqui, manda em bolinhas aqui, quadradinhos aqui e manda em bolinhas aqui. Mas essa correspondência é da tal que se você opera esse com esse, se você opera esse amarelo com esse laranja, a princípio você vai, quando você operar esses dois, você vai ter um negócio aqui, um quadradinho pintado de branco. E quando vier aqui,
a bolinha correspondente vai corresponder, ela vai ser o resultado da operação ela também vai ser o resultado da operação que você faria se você tivesse feito primeiras imagens aqui e depois feito a operação aqui dentro. Então, isso só por ser morfismo. Acontece que ser isomorfismo, então ele está falando que você consegue ir nessa direção. Então você saiu daqui e foi para cá. Então essa aqui seria a F, esse aqui seria o X, esse aqui seria o Y. Só que agora você tem uma G do Y para o X, que se comporta da mesma forma. Como a G é a inversa, a gente quer que ela seja a inversa da F. Então, esse cara ela vai mandar de volta aqui, esse cara vai mandar de volta aqui. E aí vai preservar a operação da mesma forma. Se olhar esse desenho com sóbrio talvez seja difícil. Aqui, assim, eu já tô... eu vejo essas coisas lá desde que? 2000, não sei quando. Muitos séculos que eu vejo isso. Eu já tô bêbado disso. Então eu já vejo isso. Olha só, isso quer dizer isso. Se eu olhar para esse desenho com muita atenção, você vai perceber que nessa definição que a gente fez aqui, de pedir que essa G de Y para X seja um morfismo, você pedir isso na definição é desnecessário. Porque como se você simplesmente pede que a F seja uma bijeção, a inversa dela obrigatoriamente vai levar o resultado ela vai levar os caras ela vai fazer isso aqui de volta. E aí é claro que ela vai estar respeitando as operações. Então, assim, de certa forma, o que esse desenho prova sem querer, claro, prova entre aspas, né? Não é topologia algébrica. Essencialmente o que isso aqui prova é que se f de x em y é um morfismo de Magnus, bijetor, então f é isomorfismo de Magnus, no caso. Tá? E aí a ideia é essencialmente você mostrar que, bom, prova, né? Como é o desenho formalizado. Como f é bijetora, existe a inversa dela de y para x, que vai ser a nossa G na definição, que satisfaz exatamente aquela coisa da composição. Então, basta mostrar que a f-1 é morfismo. Ou seja, a gente pega um y aqui e um y' aqui, operando aqui dentro com a operação que tem aqui. E a gente quer mostrar que isso no final das contas, você ter feito f-1 operada com valorada a imagem do y pela f-1, aí eu vou fazer um outro símbolo aqui, operada com a f-1 do y'. Que é brincar com isso até chegar aqui. E aí, bom, é o velho joguinho, né? Esse y, eu sou perito nisso. Eu adoro esse meme do pica-pau. A Fabiola bem sabe, eu sempre falava isso na aula de análise. Não sei como é que o pessoal não desistiu da matéria. Era muito chato. Olha só.
O Y é alguém que... isso confirma o que eu falei. Como a F é bijetora, e esse Y está no Y, o Y é a imagem do X, então existe um Xzinho que vai nesse Y. Então, existe o negócio está... Pronto, voltou. Existe um Xzinho, então que quando você faz a F do X, dá esse Y. Da mesma forma, existe um existe um X', tal que a F do X' é o Y'. Porque essa desgraça é sobre a ejetora em particular. Então agora isso aqui você tem F-1 da F. Pode reescrever assim. X multiplicado pelo F do X'. Agora, aqui, você usa que essa F é um morfismo. Tá? No fundo, essa parte aqui é naquele desenho. Então, eu peguei dois caras aqui, encontrei esses caras aqui, isso foi o que eu fiz. Agora, a gente vai usar que é morfismo. Então, vai fazer essa parte do desenho. Então, esses caras se juntam e fica uma coisa assim, F de X operado com o X'. Só que essa operação agora acontecendo aqui dentro. Bom, por sua vez, F-1 composta com a F dá a identidade do X, porque F-1 é inversa. Então, isso aqui é exatamente o X operado com o X'. Só que, de novo, se você tem F de X igual a Y, isso é sinal de que isso aqui acontece sem somente ser o Y, perdão, sem somente ser o X é igual a F-1 do Y. E aqui, sem somente ser o X' é igual a F-1 do Y'. Por causa da relação fundamental, digamos assim, que existe entre uma relação e a sua relação inversa, né? Você tem aqui, onde eu coloco aqui? Vou colocar aqui. Off-topic. Só para lembrar, né? Porque a gente tem essa relação fundamental que o X está relacionado com Y, sem somente ser o Y está relacionado na relação inversa com o X. Então, aqui. Então, se a gente reescreve esse X, troca ele pelo F-1 de Y, a gente tem isso. Se a gente troca o X' pelo F-1 de Y, a gente tem isso. Então, esse igual aqui é bem grande. Pronto. É um igual bem grande. Bom, aí a pergunta natural é: por que eu dei uma definição mais complicada? Se bastaria definir que um isomorfismo entre estruturas, entre dois magmas é um morfismo que é bijetor. Pronto, muito mais fácil. É que em outros cenários, onde você vai ter esse tipo de coisa, de morfismo, essas coisas assim, não algébricos, mas de outra natureza, você não vai ter essa coisa. Você vai ter morfismos que são bijetores e cujas inversas não são não são morfismos. Então a inversa ela estraga alguma coisa. Então isso acontece. Mas isso ajuda também a dar um pouco de valor para a álgebra, porque porque as coisas funcionam melhor quando você está num ambiente algébrico. Então isso aqui é uma evidência disso. Tá? Então, aqui assim, eu falei de isomorfismo de magma. Se fosse com unidade, se esse magma tivesse um elemento neutro, e esse aqui também,
a gente ia pedir que o F fosse um morfismo de magmas com unidade. Então, o elemento neutro daqui ia ter que ir no elemento neutro daqui. E a gente também ia ter que se preocupar, o G também teria que ser um morfismo de magmas com unidade. Só que aí, de novo, se você tá com um negócio aqui e o elemento neutro do X foi no elemento... Eita, passou até para o Trello. Vai no elemento neutro do Y, então a inversa vai ter que mandar o elemento neutro do Y para o elemento neutro do X. Então isso aí também está assegurado. Tá? Mas era importante mencionar, eu não ia dormir direito hoje se não mencionasse isso. Mas, tá, então, só para finalizar, dar um exemplo desse tipo de coisa, de isomorfismo, essas coisas, eu já tinha falado, então, eu já tinha falado antes do isomorfismo que existe entre esse negócio aqui, o conjunto das partes de X, visto como anel, e o conjunto de todas as funções que saem de um corpo de dois elementos, que saem do X e chegam no corpo de dois elementos, que é aquela que transforma um subconjunto A numa função que faz isso aqui, né? Ela é o zero se o X não está no A, ela é o 1 se o X está no A. Bom, vou dar um outro exemplo de isomorfismo. Ele é bem mais idiota, talvez, ou não, mas que é esse aqui, ó. Então, se a gente tem um conjunto X, eu posso fazer eu nunca vou conseguir fazer o S do LaTeX. Eu vou tentar fazer um negócio assim. Tá, eu nunca vou conseguir fazer. Eu vou fazer assim mesmo, tá? Assim. Pronto. Tenho S de X, que é o conjunto de todas as funções de X em X, tá? Esse que F é bijeção, é o conjunto das permutações. E esse S que o pessoal usa às vezes é porque isso aqui é chamado de grupo simétrico também, né? Mas aí se eu tenho um outro conjunto Y, eu posso considerar também o S do Y. Que é a mesma coisa, o conjunto das bijeções do Y, as bijeções do Y, de Y em Y, as permutações. Aí a afirmação que eu faço para vocês é essa, que se a cardinalidade do X é igual à cardinalidade do Y, então esse grupo aqui e esse grupo aqui são isomorfos. E aí é uma coisa que eu não falei, né? Quando você tem um isomorfismo, né? Eu defini aqui que é um isomorfismo. Quando você tem um isomorfismo entre essas duas coisas são ditas isomorfas. X e Y são isomorfos. E, de novo, significa você ter um certo espelhamento entre eles. Talvez esse exemplo aqui, eu acho que ele ajuda a deixar isso bem evidente. Porque, assim, veja, intuitivamente, e já está acabando, tá? Eu sei que já são 7 horas, só um epsilon de 5 minutos. Vamos pensar aqui só para dar uma ideia, se eu tenho x igual a e b, aí eu tenho y igual a 0, 1. Vamos, aí, que bijeções tem de AB para AB, né?
do x para o x. Eu tenho essa aqui, que manda o A no A e o B no B. E eu tenho essa outra aqui. Opa, eu tô doido. AB, que manda o A no B e o B no A. Tem só essas duas. Por sua vez, se eu pego 0 e 1, eu tenho a bijeção que manda 0 no 0 e 1 no 1, e tenho a bijeção que manda o C é 6, 0. Aqui, pronto. 0 no 1 e 1 no 0. Então, nota que o desenho é a mesma, a única coisa que mudou aqui são as etiquetinhas dos símbolos, mas os desenhos são os mesmos. E se a gente for analisar as composições, se você compuser esse com esse, dá esse. Se você pegar esse primeiro e depois compuser esse, dá esse, porque esse aqui é o elemento neutro. Se você compuser ele com ele mesmo duas vezes, vai dar esse. E é o mesmo padrão que você vai ter se fizer isso aqui. Porque, de novo, a etiqueta das coisas não importa. Só que isso vale em geral. E caramba, como que para com 2 eu consigo? E com N, como que eu faço? Mas e se for um conjunto que eu não sei quantos elementos tem? Um conjunto arbitrário, que faz? Aí, bom, a ideia é assim, né? A x e y, eu só vou dar a ideia aqui da coisa, mas se a cardinalidade do x é igual à cardinalidade do y, isso aqui significa que existe uma função bijetora se do x no y, tá? Porque eles têm a mesma cardinalidade. Aí olha só que legal. Pega uma funçãozinha, pega uma permutação do x. Uma permutação do x, eu xinguei aqui de f, é uma bijeção que sai do x e vai no x. E aqui o que a gente quer mostrar é que existe um isomorfismo entre SX e SY. Então, de certa forma, o que a gente quer fazer é dar um jeito de associar esse cara em alguma coisa. Ó, quem é esse Pokémon? Em alguma coisa que mora no Y. Então, a gente quer pegar essa permutação de elementos do X e, de alguma forma, dar um jeito de levar essa permutação numa permutação que manda coisas de Y para Y. Aí, bom, eu sei que existe essa bijeção do X para o Y. Então, eu posso plugar ela aqui. Eu plugo essa psi aqui. Então, agora já está saindo do X para o Y. Está quase. Eu queria uma coisa que fosse do Y para o Y. Eu queria que morasse aqui. Bom, mas é uma bijeção. Então, posso fazer o caminho contrário. Eu tenho uma π-1 aqui, escondida, nessa informação. Então, eu vou e plugo ela desse lado. π-1. Agora, ó, bijeção, essa composta toda é uma função bijetora. Então, isso aqui a gente escreve assim, né? Escreve ao contrário. Então, isso é uma bijeção. Então, pode ser o caso de que, talvez, se a gente der muita sorte,
Isso aqui, a função que pega uma permutação aqui e pluga de um lado a bijeção que existe entre x e y e do outro a inversa dessa bijeção, então ela faz isso aqui, psi bola, psi bola, psi menos 1. Talvez a gente tenha a sorte de se dar conta de que esse negócio aqui seria é um isomorfismo, mas seria isso. Eu nem vou pensar no isomorfismo ainda, vou só pensar no morfismo. Então, para que isso aqui fosse um morfismo, a gente ia ter que garantir isso. Ó. Se de f bola g, a gente gostaria que isso aqui fosse a psi do f composta com a psi, deixa eu enfatizar que é um psi diferente, não é um psi maiúsculo. Se a gente dá um jeito de pegar uma composta de coisas aqui, quando a gente aplica essa psi maiúscula, ela distribui dessa forma, beleza, é um morfismo. É um morfismo de magmas. Isso aqui é um grupo, então a gente também teria que ver que a identidade do x é a identidade do y. Mas veja, esse negócio aqui, eu vou fazer engenharia reversa agora. Psizão do fzinho é você fazer a psi minúscula composta com a f, composta com a psi menos 1. Aí, composta a psizão do g é você fazer isso, com isso, com isso. Então, esse cara corta com esse. Opa, aqui é um G, Renan. Você tá... Eu nem bebi gin ainda. Esse aqui corta com esse. E aí, porque dá identidade. E a identidade, ela é neutra para composição. Então, esse negócio você reescreve assim, ó. E aqui eu estou usando associatividade também e todas as coisas boas. Eu estou usando associatividade, essencialmente. Os parênteses aqui a gente brinca com eles como a gente quiser. Então vai ficar psi bola f bola g. Eu estou escrevendo esse igual aqui. Bola psi menos 1. Só que isso é exatamente pela definição do psi maiúsculo, você fazer o psi maiúsculo do f bola g. Então, de fato, a gente mostrou que quebra. Então, esse negócio é igual a esse. Agora, se a gente faz a psi maiúscula da identidade do x, esse negócio é, por definição, a psi bola identidade do x bola psi menos 1. Psizinha, né? Minúscula. Só que, de novo, identidade faz nada. Então, aqui fica psi bola psi... Tá quase um φ, né? Então, isso aqui fica isso. Só que isso aqui é a identidade do y. Então, de fato, mandou identidade, mandou o 1 no 1. Ah, nossa, mas tá, eu sou um idiota. Esqueci, isso aqui é morfismo de grupos. Em grupos a gente nem precisava verificar isso aqui. Eu esqueci, nem precisa. Não precisava, eu esqueci. Porque quando é grupos, quando as duas estruturas são um grupo, a gente nem precisa se preocupar com isso. Desculpa, perdi tempo. Então, esse cara de fato é um morfismo. Legal. Agora, para ver que ele é um isomorfismo, você poderia falar, vou provar que esse trem é injetor e sobrejetor. Não, não faz isso. Não faz isso. Faz isso aqui, ó.
Um panda morre toda vez que faz esse tipo de coisa. Você faz essa outra aqui, ó. Φ maiúsculo do SY no SX, que manda uma função G, vou usar agora outra letra, e faz o contrário. Aqui estava indo psi, bola F, bola psi menos 1. Manda agora aí no psi menos 1, bola G, bola psi. Tá? Que é a situação oposta, né? Quando a gente está, se a gente tiver um Y e um Y, aqui agora a gente quer associar isso a uma coisa que sai de x em x. Então aqui a gente coloca a inversa e aqui a gente coloca a psi original, que é uma objeção. Mas isso aqui é você está exatamente com isso aqui. Psi, bola G, bola psi. Agora, o mesmo argumento que a gente fez antes mostra que isso aqui é um morfismo, enfim, mas se você compuser agora a φ com a psi, você vai ver que esse negócio é identidade. Tá? E aí, enfim, dos dois jeitos. Né? Então, essa φ maiúscula que eu fiz é a inversa do psi maiúsculo. Então, como esse aqui já é morfismo e tem uma inversa, segue que esses dois caras são um isomorfismo. Mas a ideia não é nem que fique as técnicas da prova, mas é isso aqui. Ó, a rigidez que existe no conceito. Se você troca o x, que tem uma cardinalidade, por um y, que tem a mesma cardinalidade, para efeitos de estudar permutações, é irrelevante. Tá? E o que mostra isso é esse argumento que a gente fez, que eles são isomorfos. Então, o isomorfismo captura esse tipo de coisa, de irrelevância entre você trocar as etiquetas. Tá? Mas tá bom. Que horas são? 7h12. Já falei pra caralho aqui. Eu vou ficar quieto, eventualmente, se tem uma pergunta, alguma coisa assim. E esse é o momento. Eu tenho uma, finalmente. Eu vou perturbar você um pouco. Olha só que medo. Volta naquele slide que você falou sobre a questão de ter morfismo, ser isomorfismo. Tem um resultado que você provou antes. Pode ir voltando aí, por favor, que eu tenho memória. Isso. Se é um morfismo objetor, então F é isomorfismo. Você fez um comentário aí sobre isso nem sempre ser possível quando você está fora da estrutura algébrica. Sim. Quando é que dá ruim? Você tem algum exemplo que não é tão complicado? Espaço topológico. Em espaço topológico, os morfismos são as funções contínuas. Uhum. Você tem bijeção contínua cuja inversa não é contínua. De fato. É que a gente só quer morar. Eu só quero morar na álgebra. Esqueço dessas coisas. Mas assim, já que é para brincar, então, se não me engano, agora, pior que agora eu não lembro de nenhum de cabeça, mas assim, mas é bijeção. Tá, eu não vou lembrar de nenhum de cabeça, mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte: se você tem então aqui espaços topológicos, altos spoilers aí para o Guilherme, coitado. Os dois caras aqui, espaços topológicos. Se o X é compacto e o Y é de Hausdorff, então se você está só pensando em espaços compactos Hausdorff, se você tiver uma função que é bijetora e contínua, então ela vai ser um homeomorfismo. Entendi. Você consegue definir condições onde isso obrigatoriamente vai dar certo.
Mas o curioso é que tem um resultado que eu nunca vi, mas eu só ouvi falar, assim, eu nunca vi a demonstração, nem sei exatamente o que significa, mas que é um negócio assim, você olha para os espaços topológicos todos, categoria dos espaços topológicos, onde setas são funções contínuas. Restringe, olha agora a subcategoria dos espaços compactos de Hausdorff. Uhum. Então, imagem contínua de compacto é compacto, então tá tudo em casa, tá ótimo. Isso aqui é uma categoria, ok. Tem algum resultado que, em algum sentido, diz que essa categoria é num sentido que, sei lá, o Peter saberia dizer o que é. Essa categoria é uma categoria algébrica. E Por aí, ter essa noção de preservar procedimentos, assim, em certo sentido. eu não sei exatamente em que sentido ela é algébrica. Eu acho que tem algum sentido bem doido de categorias, mas esse fenômeno aqui de que bijeções contínuas são homeomorfismos nessa categoria é um sintoma de que ela é algébrica. Uhum. Porque isso só acontece em geral, só acontece em coisas algébricas. E bem algébricas mesmo. Se você vai para geometria algébrica, já lascou isso aí. Ferrou. Uhum. Legal. Obrigada. Ponha. Guilherme está digitando. Esse é o exemplo simples. Desculpa, Guilherme. É que assim, veja, por que eu tô numa situação. Por que eu tô numa situação complicada? Porque, assim, anéis, que é uma coisa que vai ver numa disciplina que chama Álgebra 2. Grupos, que é um negócio que você vê numa disciplina que chama grupos. Teoria de grupos, no caso. Espaços vetoriais, é uma coisa que você vê em álgebra linear. E todas essas coisas mais mundanas, em certo sentido, elas são algébricas, então não vai ter um exemplo dessa forma. Mas, assim, deixa eu... Tem um exemplo simples, né? Eu que sou trouxa, pera. Bijeção... Eu não lembro de cabeça essas coisas. Agora eu vou colocar Eu contínuo. tava colando aqui na internet. Porque eu sou dessa. Você achou? Eu achei um, não sei se ela pode ser classificada como simples, mas eu achei um. É uma que leva o intervalo semiaberto 0, 1 em F1. Ela é uma objeção que é contínua, mas a inversa não ia poder ser contínua. Acho que é o mesmo que eu achei, essa aqui, né? Acho que é parecida. Não, acho que essa é mais simples, talvez, mas acho que a ideia da coisa é a mesma. É que tinham umas que eram... esse aqui é bem legal. Esse outro que eu vi vai ser bem da hora, porque vai mexer com conceitos que talvez O Guilherme conheça mais, né? conheça, exato, porque é geométrico. Essa que eu falei não. É essa aí mesmo que eu tava falando. S1, agora eu entendi o que você falou, tá? Eu não tinha entendido o S, tá? Então, veja, desculpa. Olha, essa notação estranha aqui, horrível, que tá errado, inclusive, tá? Aqui era para ser assim. Pronto. Esse E e θ é a única coisa boa que o Euler já fez na vida. É um jeito de denotar Vai números. puxar teu pé, viu? E que vem, ele é cego. Eu vou correndo e ele não consegue me pegar. Tô brincando, o Euler até que era legal. Quem eu não gosto mesmo é o Gauss. Muito, muito overrated.
Que errado. Tá, mas você riu, né? Ó, essa notação, em certo sentido, ela indica um número complexo que mora na circunferência de raio. Desgraça. Hot take. Que mora no de raio 1, tá? Essencialmente, isso aqui vai ser o número complexo que você obtém quando então, o raio é 1. Isso aqui tem ângulo θ. Quando você interpreta esse para-ordenado aqui, xy, né? Números complexos e R2 meio que a mesma coisa. Isso aqui é como você pode pensar no E e θ. Tá? É o que significa isso aqui, mas quando você pensa nesse cara visto como o x mais y, tá? Tem um montão de aspas nessas coisas, tá? Então, essa função está essencialmente falando o seguinte, ó. Você sai do 0 até o 2π aberto. Então, você vai mandar no E e θ. Então, você vai fazer isso aqui, você vai girando, você vai começar aqui, vai andando no círculo. É isso que você vai fazendo, você vai pintando aqui conforme você vai fazendo θ variar de 0 até 2π. Legal, que legal, você foi. Só que ele para antes do 2π, tudo bem, não é completamente relevante. Ele vai e aí, em certo sentido, ele seria aberto aqui. Meio que seria aberto aqui, mas ele começou do 0 que estava aqui, então você fechou o círculo todo. Essa dancinha que você fez, ela é injetora e sobrejetora. E como eu não tirei o lápis da lousa para fazer esse negócio, ela é contínua. Tá? Em algum sentido, as funções contínuas nesse ambiente, elas são o análogo dos morfismos no ambiente algébrico. Acontece que não tem como, assim, se você olhar a inversa desse negócio, ela não vai ser contínua, e assim, não teria como eles serem homeomorfos, eles não teriam como ser isomorfos, eles não são iguais, assim, eles não têm a mesma estrutura, porque esse carinha aqui, ele é um negócio, esse carinha é um negócio, desgraça, zoou tudo aqui. Esse rapaz aqui, ele é uma coisa que a gente chama de compacto, e esse aqui não é compacto. E se eles fossem se eles fossem indistinguíveis, se esse aqui é compacto, esse aqui também ia ter que ser. Agora, dá para você também tentar pensar o que seria você fazer a inversa desse negócio, indo no 0 até 2π. Se você vai fazendo o caminho contrário, em algum momento você vai ter que tirar o lápis do papel. Porque aqui, vamos lá. Eu provavelmente vou me bater para fazer isso. Estou aqui com esse negócio. E aqui estamos com o 0 e aqui aberto no 2π. Então vamos começar. Então esse cara que está aqui, vem para cá. Esse cara que está aqui, vem para cá. Conforme eu vou andando para cá, o seu ângulo vai vindo para cá. Vou vindo, e ele tá acompanhando tudinho.
Só que quando estiver chegando aqui, meio que você seria obrigado a fazer é dar um salto para cá. E para você fazer esse salto, você tem que tirar o lápis do papel. Em algum sentido é isso. E aí, pronto, lascou-se, a inversa não é contínua porque teve um salto. Mas assim, por não ser um ambiente algébrico, você tem uns outros conceitos mais complicados. Mas talvez esse tenha sido um pouco mais fácil do que aquele, não sei. E assim se faz um Miguel ao vivo, hein? Arrasou. Entendi. Não deixe o pessoal da topologia algébrica ver que eu fiz isso, não. Vou dizer que você comprou ainda os lápis de cores coloridos tudinho para fazer o salto. Mas é meio que isso, porque tá cheio. Não, eu achei massa. Agora, quando eu tiver que explicar um negócio desse para os meus alunos, eu vou te imitar. Porque ficou massa isso aí, eu gostei. Que ela tá indo pro. Quando é assim, quando. Em linguajar de cálculo, né? Ou de cálculo. Quando quem é que. Quando o E e θ. Quando o E e θ tende a zero, o θ correspondente. Aliás, quando o E e θ tende a 0,1, né? Que é o 0,1, o θ, quando ele está vindo para cá, ele vai. Porque esse limite meio que não importa muito a direção que está vindo. Por um lado vai dar certo, mas pelo outro não. Então, enfim, zoa porque tem esse salto. Melhor definição de continuidade. Também acho que assim, dá para formalizar ela. Com filtros, principalmente, com noção de convergência. O legal dessa definição Como assim, essa definição com saltos? Definir o que é um salto? Não, você definiu o que é uma função contínua como sendo sem tirar o lápis do papel. Ela tá. E aí usando essa noção com filtros? Não, usando a noção de convergência, porque você tá preservando as convergências. Ela é mais fiel à ideia da topologia do que a definição. A definição por abertos ela é útil, mas é muito pouco intuitiva, eu acho, geometricamente. Eu concordo. Faz sentido a definição de continuidade por abertos se você for pensar de um ponto de vista algébrico, mas aí é outra história. Sim. Mas acho que estão satisfeitos? Tem mais algum comentário, alguma coisa assim? Teve bastante interação hoje, eu estou feliz. Não vou ficar tão feliz então. Voltei para a Terra. Obrigado. Estamos satisfeitos, sim, Renan. Não, é só para responder a minha pergunta. Não estou querendo biscoito. Era só. Imagina! Não, era só para saber se tinha mais alguma dúvida ou alguma coisa do tipo. Mas não tendo, então eu vou comer minha Nutella com gin aqui, pessoal. Então, muito obrigado pela presença, pela participação e nos vemos na semana que vem. Vou encerrar.